Fala pessoal, hoje em dia muita gente usa o termo conservador para identificar uma grande parcela da sociedade brasileira. O termo faz parte de uma tríade conceitual que divide as pessoas entre liberais, conservadoras e progressistas. Alguns têm horror aos conservadores, já outros dizem que eles são uma opção política legítima. Mas será que há algum fundamento em usar a palavra conservadorismo para a realidade brasileira? Será que essa palavra realmente cabe ou o uso dela indica uma falta de critérios e originalidade dos acadêmicos brasileiros? Se vocês se interessam pela discussão e querem saber mais sobre isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like e vem comigo! E se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. O uso da palavra conservador na realidade política envolve uma questão de classificação. E classificar é sempre um movimento bastante confuso. Se a classificação das espécies dos reinos animal, vegetal e mineral já tem diversas controvérsias, quando classificamos grupos humanos, a coisa se torna mais difícil ainda. Isso porque ninguém é 100% alguma coisa. Nós somos uma misturada de ideias diversas. Ideias essas católicas e espíritas, comunistas e capitalistas, comportamentos de nossa classe social e de outras, etc. Então, quando classificamos alguém, sempre o fazemos a partir das ideias que são predominantes no outro. Mas isso nunca é um absoluto, pois sempre há nuances e justaposições de ideias e conceitos. Quando o cara se diz católico, mas acredita em reencarnação, ainda assim ele é católico, mesmo que ele não siga totalmente a doutrina da Igreja. Então, classificação de seres humanos e de suas ideias é sempre um exercício de aproximação e não um dado objetivo e final da realidade. Isso posto, para discutirmos sobre o uso das palavras conservador e conservadorismo na realidade brasileira, antes precisamos falar um pouco sobre a história dessas classificações. O conceito de conservador surgiu em um contexto de uma Europa da Revolução Francesa no século XVIII. Este movimento destruiu as estruturas sociais da França e posteriormente até da Europa, baseado na sociedade de cortes, na monarquia, nos privilégios dos nobres, nas tradições e nos rituais religiosos. Os revolucionários franceses destruíram toda uma ordem social e construíram outra coisa por cima. Em oposição à França, a Inglaterra manteve a sua monarquia, os seus nobres, seu parlamento, suas tradições e suas estruturas sociais. A partir daí, alguns intelectuais criaram o conceito de conservadores para expressar a realidade política inglesa dos séculos XVIII e XIX. Ser conservador era conservar a antiga ordem vigente, em oposição à barbárie e à destruição dos revolucionários franceses. E foi assim que o termo entrou no vocabulário da ciência política ocidental. A partir daí, vai se criar uma tríade que até hoje pouca gente sabe diferenciar com precisão, que é a diferença entre liberais, conservadores e... Bem, aí começa o problema. Antigamente, a última ponta deste triângulo eram os comunistas ou socialistas. Mas atualmente eles foram substituídos pelos progressistas. E aí temos uma divisão entre liberais, conservadores e progressistas. O problema é que este movimento é bem questionável. Primeiro porque ele dá a sensação que todo progressista é socialista e que todo socialista é progressista, o que é absolutamente equivocado. Além disso, muitas das pautas ditas progressistas foram encampadas pela galera que poderíamos classificar como liberais, por exemplo, na medida em que defendem a liberdade individual. E quando tentamos classificar o mundo entre direita e esquerda, aí a coisa fica mais nebulosa. Se temos 3 pontas, como dividir isso por 2? Como colocar liberais, conservadores e progressistas / socialistas num mundo bipolar? E aí surge uma confusão generalizada entre as palavras a depender de seu contexto cultural.
O termo liberal nos Estados Unidos, por exemplo, é associado à esquerda, mas no Brasil ele é associado à direita. No Brasil, ser progressista é quase defender ideais mais socialistas, ao passo que nos Estados Unidos o progressismo não necessariamente quer uma revolução do proletariado. Bem, poderíamos ficar horas problematizando o uso das palavras esquerda, direita, liberais, progressistas, socialistas, etc. Mas meu ponto aqui é o uso da palavra conservador, dentro dessa mixórdia de conceitos e ideias imprecisas. O que chama atenção nela é que eu tenho uma leve sensação de que os intelectuais brasileiros utilizam uma palavra criada num contexto europeu do século XVIII para entender a realidade brasileira do século XXI. Mas será que dá certo? Será que é possível falar em conservadorismo no Brasil? Bem, se vocês quiserem saber, não esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Quando olhamos para o debate público atual, quase sempre vemos o conceito de conservadorismo associado aos evangélicos e aos bolsonaristas. E eu confesso que isso sempre me causou profundo estranhamento. Na sua concepção mais pura, o conservador quer conservar a ordem vigente e as coisas como estão. Era o que os conservadores ingleses queriam. Mas isso se aplica aos bolsonaristas? Bem, muitos desses caras querem um golpe de Estado, uma ruptura institucional e um novo governo militar que vai limpar o Brasil de suas mazelas. Bem, no caso, essas pessoas se aproximam mais dos revolucionários franceses do que dos conservadores ingleses. Só a partir deste pequeno exemplo já dá para notar como é ridículo usar esta palavra para classificar este grupo, né? Mas no caso dos evangélicos, a coisa fica ainda mais jocosa, ou seja, engraçada. Vamos supor que o conservador queira conservar as coisas. Isso posto, o Brasil sempre foi um país católico, com uma doutrina bastante nítida e uma leitura da Bíblia baseada na tradição. Ora, nesse contexto, quando você se declara evangélico, principalmente neopentecostal, e faz uma interpretação da Bíblia completamente nova e cheia de malabarismos para criar a sua nova doutrina, você já está rompendo a ordem das coisas como elas eram. Logo, associar conservadorismo a este movimento é, no mínimo, uma imprecisão conceitual. O movimento evangélico é essencialmente um movimento de ruptura com a ordem vigente. E absolutamente ninguém parece falar sobre isso. Eles também estão próximos dos revolucionários franceses. Então, assim, associar evangélicos e bolsonaristas a um conservadorismo institucional nem é um vacilo ou um equívoco. É uma coisa simplesmente errada. E é aí que a gente entra no tal do conservadorismo moral de base cristã. Isso faz sentido no Brasil? Olha, algumas pesquisas apontam que o brasileiro tem, em média, 10 parceiros sexuais em vida. Bem, a menos que a pessoa tenha sido casada 10 vezes, o que é improvável, a maioria dos brasileiros fornica, ou seja, faz sexo sem ser casado. Esta prática é expressamente condenada pela maioria das igrejas e pela Bíblia. Em Efésios, capítulo 5, versículo 5, está escrito que todo fornicador vai para o inferno. Bem, os sites pornográficos andam muito bem de vida no Brasil. Categorias como sexo lésbico, ménage à trois e travestis são altamente procuradas. Sabemos que muitos pais de famílias têm relações homossexuais por trás, traem a esposa e procuram prostitutas com certa frequência. Vocês têm dúvida? É só ir para um bordel e verificar a quantidade de homens casados. Sabe os encontros de jovens evangélicos durante o carnaval? Então, dizem as más línguas que são um antro de fornicação. Ah, tem também a questão do aborto, que todo mundo é contra até a amante engravidar ou a mulher se ver presa a uma situação terrível. No Brasil, as coisas são, mas nunca são de fato. Tanto é que há um intelectual do século XVII chamado Barlels que chegou a escrever que não existe pecado abaixo da linha do Equador. Ah, isso porque eu nem citei aqui o caso dos conservadores, entre aspas, que invadem terrenos que não são seus, fazem gatunete
roubam luz, água, telefone, compram objetos roubados, é contra as drogas, mas usam cocaína e maconha, enfim. E também deixei de lado aqui as mulheres evangélicas a favor da família tradicional, mas que são mães solteiras e criam os filhos sozinhas. Aliás, as famílias tradicionais, homem, mulher e filhos, nem sequer são maioria nesse país. É tanta coisa que mal dá para listar. Mas sabe o que isso tudo significa? Que o brasileiro não é conservador. Ele é um hipócrita, independentemente da religião. Se os calvinistas suíços do século XVII viessem para o Rio de Janeiro passar uma semana, eles ficariam chocados com o que iriam ver. Claro que existem aqueles evangélicos austeros, gente sexualmente reprimida e aquelas pessoas que tentam se adequar a rígidas normas morais. Contudo, qualquer pessoa que seja minimamente honesta sabe que esse tal conservadorismo de costumes do brasileiro vai até a página 2. Mas sabe o que isso significa? Que quando a gente chama gente hipócrita de conservadora, a gente dá um status científico e conceitual a quem não só não merece, como não se enquadra nem um pouquinho nesta palavra. A pessoa que é contra o casamento homoafetivo, uma coisa que não afeta em nada a vida dela, não é conservadora. Quem quer golpe de Estado não é conservador. São pessoas desumanas e reacionárias. Simples assim. E nessa discussão, ainda vale destacar que na Europa o que se chama de conservadorismo é uma linha de pensamento com intelectuais de peso. Nomes como Roger Scruton ou Theodore Dalrymple formam um conjunto de profundos pensadores. No Brasil, a pessoa diz que é contra o casamento gay, o aborto, ideologia de gênero e criança travesti, e os jornalistas já chamam essas pessoas de conservadoras. Porém, não há nenhuma substância intelectual ou um pensamento de sociedade neles, tal como há na Europa. Entre os conservadores brasileiros, há apenas o combate a inimigos imaginários. O suposto conservadorismo brasileiro é de uma mediocridade ímpar e chega a me dar vergonha acadêmicos nomeando essas pessoas dessa forma. Para vocês terem noção do ridículo, é só olharmos os problemas brasileiros. Corrupção, pobreza, poluição, fome, preços caros, cidades inchadas, favelas, criminalidade, PCC, milícias, destruição do meio ambiente, falta de qualidade na nossa educação, e a pessoa vem me falar que é conservadora. Criatura, tu quer conservar o quê? As coisas do jeito ruim que estão? A pessoa não tem resposta para nenhum desses problemas. Mas aí fala de sexo, gay, travesti e aborto e já lhe tá com a pecha de conservadorismo. Mano, pelo amor de Darwin, conservadorismo real deveria dar resposta para problemas complexos e reais, e não falar de assuntos cujo único objetivo é desviar a atenção dos problemas complexos e reais. Por fim, eu tenho uma birra infinita com essa palavra conservador. Ela é bem ruim. Os intelectuais brasileiros parecem não ter a capacidade de criar conceitos novos para entender a sua própria realidade. Eles pegam um conceito europeu do século XVIII e aplicam no Brasil do século XXI, achando que isso explica alguma coisa. Será mesmo? Eu realmente acho que deveríamos deixar esta palavra de lado e criar alguma outra coisa. Mas e vocês? O que pensam sobre essa discussão? Que palavras vocês acham que poderia ser usada para descrever pessoas que são majoritariamente hipócritas e que querem romper com a ordem vigente? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!